O presidente do Goiás é o Edson Júnior, da Rádio Band News. O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, após a partida, disse que é uma partida que pode mudar o rumo da equipe pela vontade que os jogadores tiveram, por tudo que aconteceu durante a semana e que foi um 1-0 realmente da raça, que pode mudar também o pensamento que ele tinha para a sequência de 2020 e que continua insatisfeito com muita coisa que está dentro do Goiás, principalmente com o futebol. O treinador entende de que maneira, como foi essa vitória e como foram desferidas as palavras do presidente, que se diz aliviado, que muda um pouco o pensamento do que ele imaginaria caso empatasse e caso o Goiás perdesse. E aí a gente entende que ele o demitiria e o que realmente essas palavras podem ter dentro do clube e o que pensamento o treinador tem sobre a vitória e sobre as palavras do presidente do Goiás. Muito boa noite. Bem, boa noite. Foi uma vitória que realmente a gente também espera que seja um ponto de virada. A gente estava precisando de uma vitória dessa maneira. Uma vitória em que, acima de tudo, a equipe mostra que a gente é um time unido, que é um grupo de jogadores comprometidos com a camisa do Goiás, e que lutaram do primeiro ao último minuto, unindo as forças e mostrando que o coletivo tem que ser forte. Eu acho que mais do que nunca o futebol mostrou que é coletividade e que esse empenho ele gera fruto. Agora a gente vai ter uma sequência para trabalhar e aí sim vamos poder condicionar melhor a equipe dentro daquilo que a gente entende, e com um grupo de jogadores comprometidos, mostrando essa garra, essa vontade de vencer como foi hoje, a gente tem tudo para fazer uma boa sequência na competição. Entrevista coletiva do técnico Thiago Largue, aqui pela Band News. Ô, Thiago, o que os problemas fora de campo podem estar influenciando dentro dele para que se tenha uma sequência em 2020, em termos de contratação, em termos de política no clube? O que isso pode estar influenciando dentro de campo? Bem, a gente da comissão técnica deve manter foco no trabalho, manter os jogadores focados no que tem que fazer dentro do campo. No dia a dia a gente vê que é um grupo que está comprometido com o Goiás, é um grupo que está trabalhando forte no dia a dia, correndo contra o tempo, nesse período aí de Covid, pós-Covid, né? Mesmo ainda durante a pandemia, mas deixando para trás cada vez mais isso, o grupo fisicamente se tornando melhor, técnica e taticamente tem tudo para crescer. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar agora, manter focado no que a gente deve fazer, que é trabalhar dentro de campo. E essa é a resposta que a gente tem que dar para a torcida, que vai acontecer nos jogos, na sequência aí ao longo da temporada. Thiago, Fernando Lima, aqui da Rádio Bandeirantes, muito boa noite. Uma vitória em cima de um líder do Campeonato Brasileiro, numa situação adversa, com um jogador a menos desde o primeiro minuto de jogo. Foi uma vitória muito mais na transpiração, na guerra, na garra, do que propriamente dito na técnica ali dentro de campo, nesse jogo hoje, para poder derrotar o líder do Brasileirão? Com certeza, foi uma vitória onde a gente viu uma equipe com espírito, a gente viu uma equipe com vontade, uma equipe comprometida, uma equipe agindo com unidade, né? Jogadores envolvidos e aplicando física, técnica e taticamente muito bem. E isso que levou à vitória, foi a união do grupo. Agora você tem 2 semanas, Thiago, para trabalhar. Eu acho que vai ter um certo sossego, né? O time só volta a campo no final do mês, no dia 27, contra o Ceará lá em Fortaleza. Esse período de 2 semanas, agora sim, é o período ideal para colocar a casa em ordem e chegar os reforços para que você possa realmente ter uma sequência de um trabalho mais tranquilo? Bem, com certeza é um período que vai ser muito importante para a gente. A gente tem que usar cada vez mais as peças que a gente tem à disposição e da melhor maneira. A gente vê, por exemplo, a entrada do Caju hoje por 1 minuto, substituindo o Jefferson, que foi expulso, e muito bem. Então isso mostra a força do grupo, o David, o Vinícius, enfim, tanto os garotos quanto
é todo mundo que está envolvido. Eu vejo que a gente está formando um grupo forte e isso é muito importante para dar condição de jogo, dar padrão de jogo e evoluir como equipe. Thiago, boa noite. Eu queria, ainda sobre o jogo, deu para ver que você abriu um pouco mão dos seus conceitos, né, na partida de hoje. O Goiás foi um clube que praticamente foi ataque contra defesa. Ele ganhou o jogo, mas deixou a bola o jogo todo com o Internacional. E aí eu queria saber se essa realmente foi a sua estratégia, se você quis realmente fazer isso na partida, se mesmo com jogadores a mais do Inter, isso iria acontecer. Como é que você pensou esse jogo e se era realmente essa sua estratégia para você ter conseguido vencer o Inter hoje? Não, absolutamente. A gente tinha um desenho para uma partida que a nossa ideia é conseguir uma equipe que jogue, uma equipe que seja capaz de enfrentar qualquer adversário do Campeonato Brasileiro, jogando com condição, mas devido a uma expulsão no primeiro minuto, essa estratégia que foi montada e adequada foi aquela que a gente implantou, né? Tiramos o Queco, colocamos o Caju, a gente recompôs a linha defensiva, fizemos uma linha no meio campo, uma segunda linha com 4 jogadores no meio campo, somente o Rafael na frente. E assim, a equipe atuou muito bem, com o comprometimento, o empenho dos jogadores, que estão de parabéns aí por essa vitória. Muito se destacava que o presidente do Goiás não estava satisfeito com o trabalho até aqui sendo feito, com os resultados, obviamente ninguém estava satisfeito, mas muito se dizia que essa poderia ser sua última partida no clube se você não conseguisse a vitória. E você mesmo destacou que foi uma vitória do alívio que o Goiás precisava. Você em algum momento se sentiu ameaçado aí no cargo nesses últimos momentos aí antes dessa partida contra o Inter? Você estava temendo aí uma possível demissão? Não estava temendo, porque a gente tem consciência daquilo que a gente veio para cá, para o Goiás, para entregar. Então a gente está chegando cedo no clube, saindo tarde, procurando fazer o melhor para o Goiás. A gente sabe das dificuldades que estão sendo, que a gente está encarando, e com muito trabalho. A decisão vai caber sempre à diretoria. O que a gente fez, a nossa estratégia foi manter focado nesse jogo. Preparamos para essa partida, que é o que a gente acredita, né? Trabalho, sequência, tempo, né? Os conceitos devagar eles vão sendo colocados em prática, e acho que ao longo da temporada a torcida vai perceber que aquilo que a gente está fazendo nesse início com dificuldade, a gente vai colher para frente. Ô, Thiago Largue, boa noite. No momento da expulsão do Jefferson, você teve que tirar um jogador do ataque. Você tinha 3 homens e optou pelo Queco. E permaneceu com o Rafael Moura e o Vinícius, que inclusive fez o gol. Por que o Queco? Porque o time ficou com um jogador a menos, e não 2 jogadores de velocidade, por exemplo, o Queco e o Vinícius. Você optou pela permanência do Rafael Moura. Pedro Henrique Rabelo, da Rádio CBN Goiânia. Bem, boa noite. A opção pelo Vinícius, que a gente entende que ele era um jogador que faria melhor o corredor, ajudando o Caju, no caso, o substituto aí do Queco, e recompor essa linha de 4. A gente com o Breno do outro lado era um jogador que também saberia fazer bem essa função de defender e atacar pelo lado, ajudando o Edilson. E aí, no caso, a gente foi feliz que esses jogadores responderam muito bem. Rafael na frente sofreu a falta que deu origem ao gol. Então, assim, um trabalho de toda a equipe, vale ressaltar até mesmo a participação de todos no banco, que foram muito importantes, deram apoio o tempo todo. A gente viu que foi uma equipe unida, uma equipe aguerrida, e a vitória veio graças ao trabalho coletivo. E no decorrer da partida, eu percebi que o Kudê ia mudando o time do Internacional, ia fazendo as alterações, 3, 4, 5, e você foi segurando, né? Você mexeu na entrada do Caju, depois lá na frente você colocou o Ratinho, você não mudou muito. Foi uma questão de opção? Foi porque você confiava demais nos jogadores que estavam em campo? Tem alguma explicação? Porque chamou a atenção no jogo de hoje, Thiago. Sim, a gente confiava nos jogadores que estavam em campo, mas também nos que estavam no banco. A questão é que a partida estava já numa dinâmica muito forte e manter quem pudesse até o limite seria interessante, a nível de manter aquela linha defensiva ali, aquele bloco baixo. Eles já estavam acostumados a fazer aquilo ali, então
Foi uma questão de estratégia, manter, fazer o simples naquele caso, que a gente entendia que fazendo o simples a gente ia chegar no resultado positivo. Paulo? Charles, pode perguntar aí, o Paulo vai perguntar não. Então vou antes de você então, Alexandre. Thiago, quando você chegou no Goiás, acho que você já tinha um conhecimento do que você tinha de elenco, você viu na prática aí no dia a dia dos treinamentos e jogos, e agora, esse elenco do Goiás, ele é para esse tipo de situação, ou você vê, sem a chegada de reforços, a qualidade para brigar por algo a mais na Série A? Bem, no dia a dia de treinamento a gente consegue ver uma equipe em evolução, porém foram poucos dias que a gente teve de treinamento real, né? A gente na maior parte do tempo está recuperando o jogador e preparando para a nova partida, o que não dá condição de treino, mas a gente sabe que essa equipe tem potencial para evoluir na questão de jogar, de ser mais propositivo. Obviamente a gente tem que saber defender bem, como foi o caso que aconteceu hoje. É uma equipe que está cada vez mais construindo uma identidade. Hoje, mesmo em alguns momentos, com menos um homem, a equipe conseguiu trocar alguns passes, conseguiu estabelecer alguma condição. Isso é com o tempo, com o trabalho, os jogadores estão adquirindo essa confiança, tem jogadores de qualidade, tem uma equipe a fim de trabalhar, um grupo comprometido, e eu acho que é a sequência, é tempo, e quanto mais a gente conseguir trabalhar e desenvolver, mais os jogadores vão estar adaptados e vão estar em condição de executar bem as performances, e aí a gente chegar nos resultados que a gente tanto espera. O presidente Marcelo Almeida, ele usou uma frase que é muito comum de dirigente, né? Futebol é resultados, e às vezes o pessoal da imprensa mesmo, o torcedor, o mundo do futebol tem isso muito como um rótulo: futebol é resultado. Que rótulo que você tem desse tipo de situação? Você não vence e aí já tem que ser demitido. Qual o tipo de pensamento que você tem em relação a esse tipo de rótulo no futebol? Eu acho que sequência de trabalho é o que faz o resultado acontecer. Tá? É preciso que haja comprometimento dos jogadores e que a gente tenha um bom desempenho a partir desse comprometimento, e esse desempenho ele vai levar no resultado. E isso é uma sequência. Isso não é algo que acontece com pouco tempo de trabalho. O tempo é muito necessário para o desenvolvimento, para a gente entender melhor cada jogador, entender as características e dar condição deles desenvolverem, dar treinamento para capacitar eles para executarem dentro de campo. Então, o que eu acredito nisso é tempo, trabalho, e a metodologia vai se desenvolver com a sequência de jogos e treino. Boa noite, professor Lag. Eu sou Alexandre Ferrari, do Jornal Popular. Pegando esse gancho que o senhor contou sobre a resposta do Charles, eu queria saber, não especificamente sobre o que ocorreu nessa semana e não especificamente sobre o Goiás, mas por que o futebol brasileiro não muda isso de o treinador fica 3, 4, 5 jogos e não deu resultado, ele tem que ser demitido? Por que o futebol brasileiro, na sua opinião, não muda essa ideia de dar tempo para o treinador trabalhar, na sua opinião? Bem, não sei te dizer exatamente, mas o que a gente procura fazer é trabalhar dentro de uma ideia em que a evolução seja algo visível, a evolução seja algo concreto, né? Nem sempre a gente vai conseguir o resultado de imediato, mas ao longo do tempo a gente vai conseguir resultados bons em sequência, né? E é nisso que a gente acredita. É mostrar a evolução a nível de desempenho, que é o primeiro ponto que a gente consegue expressar dentro do campo. Então, quando a equipe começa a treinar e a desenvolver e a executar, a gente tem que ter uma avaliação pelo merecimento, pelo empenho, pelo aquilo que vem evoluindo, mesmo que no primeiro momento não seja o resultado esperado, mas a gente sabe que lá na frente isso vai acontecer, e é isso que a gente acredita. É nisso que a gente acha que o futebol brasileiro tem que pensar, tem que ser mais capaz de avaliar o desempenho e aquilo que vem sendo desenvolvido nas equipes. Enfim, e aí o resultado vai ser consequência de um trabalho bem realizado.
eu imagino, eu confesso que eu não olhei a tabela ainda, eu mais imagino que o senhor vai ter um tempinho para trabalhar agora, pelo menos mais de uma semana. Mas eu queria saber de você, assim, se esse período até o próximo jogo, o senhor já comentou, na verdade, sobre isso, mas eu queria um pouco mais de detalhes no aspecto de, assim, transferir conhecimento não é uma coisa fácil, assim, é uma coisa que leva tempo, né? A linguagem, assim, a memória para o jogador é uma peça muito importante, uma chave, assim, que eu acho que cabe nisso, da memória do jogador, dessa transferência de conhecimento que o senhor tem sobre aspectos de jogo, modelo de jogo do jogador. E é uma coisa que não é rápida, é uma coisa que leva tempo, né? O futebol, resumindo, o futebol é um idioma, né? O senhor passa o que o senhor tem de ideia para o jogador e ele aprende sobre isso. Eu queria saber se esse tempo que o senhor vai ter até o próximo jogo, eu imagino que seja mais de uma semana e meia, o senhor acredita que não só dentro do campo vai conseguir mudar isso, mas internamente, assim, se você vai conseguir conquistar a confiança de quem está desconfiado do senhor, se você trabalha também nesse aspecto de conquistar a confiança de quem está desconfiado do trabalho que o senhor tem. Bem, com certeza a gente vai executar o trabalho com muito empenho, com muita entrega, porque a gente acredita no clube, a gente acredita no grupo, né, e é somente com o trabalho que a gente consegue reverter esse tipo de situação. A torcida tem uma expectativa de uma boa competição, uma competição com uma equipe boa, forte, competitiva, e montar essa equipe requer tempo, né? A gente tem um grupo de jogadores e, como você falou, é uma filosofia de trabalho, é uma metodologia que tem que ser inserida para facilitar o trabalho dos jogadores dentro do campo, para eles entenderem o que devem fazer a cada situação defensiva, a cada momento ofensivo, e aí executar bem. E o mais importante é que o grupo está querendo, o mais importante é que é um grupo que está comprometido e que quer alcançar as vitórias. João Paulo vai participar? Não, o João Paulo vai. Obrigado, Thiago. Ok, então, pessoal, uma boa noite para todos.